Vamos cá ver se está aqui tudo funcional. Já sei que estão algumas pessoas a entrar e sabemos que à partida há mais umas quantas que se vão juntar ao longo da nossa sessão. Ora, nós, como já estamos 2 minutos atrasados e a pontualidade é para ser britânica, vamos começar, porque a minha parte também é uma parte introdutória. Uma vez mais, uma vez mais não, pela primeira vez em português, vamos fazer o webinar do mês com o Universo Global. Muitos de vocês provavelmente estão aqui porque já ouviram falar de nós e já estiveram em webinars antigos, porque já estiveram connosco, aqui, com a Ana e com a versão inglesa, e este é o primeiro português que vamos fazer. E é um projeto que nós iniciamos também para conseguirmos trazer mais educação especificamente para a nossa comunidade toda em Portugal, não só para veterinários, mas também para toda a equipa de apoio, todos os enfermeiros, auxiliares, toda a parte administrativa. A nossa ideia é simples, é todos os meses vamos organizar um webinar com um tópico diferente. Esse webinar vai ser gratuito, vai ficar no nosso site, vai ficar no YouTube, vai ficar em todos os sítios possíveis e imaginários que nós nos lembremos. E vamos trazer colegas da profissão com o maior tipo de experiência que nós conseguirmos encontrar, que tenham o gosto em participar, obviamente. E hoje vamos fazer a estreia em português. Para quem se está a juntar pela primeira vez a um dos nossos webinars, este vai ser muito parecido com o que nós já fazemos nas outras sessões, em inglês, mas vamos ter uma duração de 45 a 50 minutos. Eu acho que a Patrícia vai demorar um bocadinho mais, porque eu já vi a apresentação, mas não faz mal, vai ser muito interessante. Como toda a gente está sem áudio para não ouvir aqui sons esquisitos, nós pedimos para quando houver questões para serem colocadas no chat. Depois, nós no final da sessão vamos ver todas as questões que foram colocadas, abrimos a pista de dança, digamos assim, para quem quiser vir dançar connosco e perguntar-nos coisas sobre aquilo que é discutido neste webinar. Para depois, para quem quiser, nós oferecemos um certificado de participação. No final da sessão, eu envio-vos o e-mail para vocês poderem enviar, que é um e-mail português. Ora, eu não vou falar hoje muito da Patrícia, porque a Patrícia vai falar um bocadinho sobre ela própria, mas a Patrícia é uma colega nossa, muito especializada na área de medicina felina e de comportamento e também mais coisas que ela já vos vai explicar. Tem a formação pela Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists, MANSVES, é uma que nós gostamos muito de falar em português, mas também exerce no Reino Unido como Advanced Practitioner. Ela própria vais falar agora um bocadinho mais da coisa, porque ela faz mais coisas ainda relacionadas com gatos, um bocadinho de tudo, em todas as áreas. E vamos ter hoje uma apresentação muito interessante, que eu já vi, já dei uma espreita dela, para nos ajudar a lidar com gatos. Antes dessa parte muito interessante que nós vamos ter, a Patrícia vai explicar um bocadinho mais sobre aquilo que ela anda a fazer. Patrícia, vou tirar a minha parte e agora vamos passar à tua parte. Vais ter que partilhar o teu ecrã. Ok, vamos ver se isto funciona. Vai funcionar, sim, senhora. Vê, já está a funcionar. Muito bem. Aham. Está a Continuamos, sim, funcionar. senhora. Está a funcionar, sim, senhora. Eu vou tirar a minha imagem para não estar aqui a roubar o palco. Mas estamos Ah, aqui para a parte toda técnica para ajudar. Se precisares de alguma coisa também é só dizeres. sim, obrigada. E provavelmente vou precisar que menos calar. Ah, Portanto, qualquer coisa vai dizendo. Intervenho. Eu acho que estas coisas têm muito mais piada quando há algum tipo de interação, até porque todos nós temos experiências completamente diferentes e acho que cada um de nós tem experiências que podem acrescentar àquilo que está a ser explorado. E antes de mais, queria imenso agradecer o convite, por, por me teres dado a honra de apresentar o primeiro webinar em português. Vou tentar não ofender muito a língua portuguesa, às vezes já fica um bocadinho difícil, para ser sincera, mas vou tentar manter-me fiel, à língua e à gramática oral. Um,
o título do webinar em si acabou por ser um bocadinho em tom de brincadeira, porque eu acho que, e quando estamos a falar e com colegas portugueses, eu acho que o âmbito não é ser tão rígido ou inflexível, mas sim falarmos entre, não só entre colegas, mas entre amigos. E com toda a certeza a realidade portuguesa não é a mesma do Reino Unido, e eu vou falar um bocadinho mais da minha experiência daqui a bocadinho. Um, um, o título ou este primeiro slide eu achei que fazia bastante sentido, porque na consulta do gato, a verdade é que gatos são animais pequenos, nós conseguimos extrair imenso de um exame físico quando temos um gato que é cooperativo, mas acima de tudo, grande parte daquilo que nós extraímos e daquilo que nós conseguimos fazer, seja em termos de chegar a um diagnóstico ou encurtar a lista de diagnósticos diferenciais e de planear o tratamento, parte muito por percebermos quem é que está do outro lado na consulta. E eu acho que isso é um fator que nem sempre tem, ou que nem sempre é dado a devida importância quando falamos em cat-friendly clinics. Então, um bocadinho sobre mim. Eu já me formei há 10 anos. Desde sempre que me dediquei à medicina felina, o meu primeiro emprego foi no Hospital do Gato, em Lisboa. Pouco tempo depois de sair da faculdade, fiz pós-graduação em imagiologia. Entretanto, em 2018 decidi experimentar uma realidade diferente e vim para o Reino Unido. Desde que cá estou, desde 2018, tirando meio ano em que estive a fazer locum por diferentes clínicas, e algumas delas dedicadas exclusivamente a gatos, que trabalho exclusivamente com gatos. A maior parte do tempo em clínicas de gato exclusivas. Em 2021, após o atraso por necessidades extremas de pandemia, fiz o exame e fui aceito como membro do Colégio Australiano e Nova Zelândia de Cientistas Veterinários em Medicina Felina, que é pós-graduação internacionalmente reconhecida pela, até há bem pouco tempo, International Society of Feline Medicine, hoje em dia iCat Care Veterinary Society, e isso e mais uns quantos exercícios em termos de éticas e práticas clínicas e decision making e auditorias clínicas, depois dei-me um reconhecimento como Advanced Practitioner em medicina felina pelo Royal College. Atualmente eu mantenho prática clínica, continuo a ver pacientes antigos, repetitivos, com primeira opinião, mas mantenho grande parte do foco em consultas de segunda opinião e referências, ou seja, muito do meu trabalho envolve trabalho direto clínico com o tutor do gato, mas também envolve trabalho diretamente com outros colegas, seja presencialmente na clínica, ou seja, mesmo em termos de consultoria remota, quando precisam de uma opinião extra para resolver algum caso mais complicado ou algum perbicacho. Sou mentora de colegas que se preparam para fazer o exame do Colégio Australiano e Neozelandês, e trabalho também como consultoria numa empresa dedicada à nutrição de gatos exclusivamente no Reino Unido. Eu só gostava de dizer que eu tenho completa noção que a realidade portuguesa e a do Reino Unido são bastante distintas, e também acho que vale a pena ressalvar que dentro de Portugal eu tive experiências completamente diferentes, ou seja, se eu comecei numa prática exclusivamente felina e urbana, eu também passei o ano seguinte numa clínica de cães e gatos relativamente rural. Portanto, tenho bastante noção, acho eu, das diferentes realidades e ainda hoje, apesar de estar baseada em Londres, continuo também a fazer grande parte do meu trabalho como voluntariado com associações, maioritariamente de gatos, em que os recursos nem sempre são ilimitados. Portanto, acho que estou
acho que tenho um foco bastante amplo e espero que algumas das coisas que sejam faladas hoje vocês possam pôr em prática onde quer que estejam. Normalmente, e também porque tinha um bocadinho a ideia de que o médico veterinário é o médico que trata todas as espécies, e eu costumo intitular-me de médica do gato, exatamente porque eu me sinto completamente inapta a tratar de qualquer outra espécie. Portanto, eu acho que veterinária não seria um termo propriamente aplicável, ao meu contexto. E dentro da medicina felina, tenho pelo menos o privilégio de olhar da ponta dos bigodes à ponta da cauda e de lidar com uma vasta, uma ampla perspectiva no que toca à medicina felina. E, ai, ok, vamos lá. Pronto. O que motivou este webinar foi a não ser necessariamente uma repetição de todos os recursos que se podem encontrar com relativa facilidade na iCat Care, mas sim pensar um bocadinho naquilo que não é abordado com tanta frequência e que é até, diria eu, mais importante. Um, Quem me conhece sabe que eu sou bastante honesta e, tal como muitos de nós, diria que não sou uma pessoa que gosta muito de pessoas, diria que sou uma pessoa que gosta mais de animais, diria que sim, sou uma pessoa que acima de tudo gosto de gatos, mas se houve alguma coisa que eu percebi com relativa facilidade foi que se nós não percebermos o lado humano e se nós não abrirmos essa parte, também estamos muito limitados naquilo que nós podemos tratar o gato. Existe, e o que eu acho, o que eu entendo como uma falsa, ou um mito, uma lenda urbana de que os donos de gatos não querem saber, os gatos não vão tantas vezes ao veterinário, os donos de cães são muito mais empenhados. E eu acho que essa é uma falsa narrativa. E eu acho que os donos de gatos, por isso, simplesmente têm barreiras completamente diferentes daquelas que os donos dos cães têm. E, portanto, eu olhei também para as estatísticas. E estatísticas recentes, de facto, comprovam que 91% dos tutores, donos, vou usar as duas palavras invariavelmente, um, dizem, 91% reconhecem que o gato melhora a qualidade de vida, 88% diz que melhora a saúde mental, 51% diz que melhora a saúde física. Presumo que estes sejam os donos que passeiam o gato à trela, mas não tenho, não tenho muito bem a certeza. E o que eu acho que se calhar e grande parte daquilo que vamos discutir hoje é que 91% dos donos acha que está informado sobre as necessidades ambientais do gato, o que eu acho que é uma porcentagem relativamente alta. Mostra que nós temos donos de gatos que acham que sabem, mas que se calhar não sabem assim tanto. E esta é uma das grandes lacunas que nós, enquanto profissionais veterinários, seja como médicos, como enfermeiros, como auxiliares, como recepcionistas, podemos ter um grande impacto. Porque lá está, apesar destes 91% de donos de gatos dizerem que sabem tudo sobre o gato deles e o que eles precisam, apenas 15% sabem ou ouviram falar das 5 necessidades básicas de bem-estar. Apenas 40% dos gatos vão ao veterinário pelo menos uma vez por ano. E o que nós sabemos é que os gatos estão cada vez mais a passar de gatos de exterior para gatos do interior. E eu gostava de poder dizer que isto são só estatísticas de cá e dos Estados Unidos e da Dinamarca, mas a verdade é que nós não temos assim tantas estatísticas em Portugal, porque os estudos não estão feitos. Mas uma tese de mestrado de 2022 veio reforçar exatamente isso. E que, apesar da tese se ter focado mais em animais de companhia, não tendo feito uma distinção entre cães e gatos, uma das conclusões foi que o número de animais de companhia continua a aumentar e que nos últimos 2 anos, ou seja, entre 2020 e 2022, os gatos foram os prediletos e que pela primeira vez inverteram a popularidade dos gatos em relação aos cães.
Não podia deixar, claro, de tocar ou de referenciar todos os dados da iCat Care. A iCat Care é uma organização global, mundial, que faz um trabalho fantástico, que tem recursos para toda a gente, seja profissional, não profissional, com imensa relevância, quer na prática clínica, quer no comportamento, quer no bem-estar. Qualquer uma destas dicas deles, por tudo e mais alguma coisa, uma Ave Maria, dois Pais Nossos, usem-nas. Elas facilitam imenso o nosso trabalho, ajudam imenso a desconstruir os conceitos que nós queremos passar aos tutores de gatos, poupam-nos imenso tempo. E, como não poderia deixar de ser, claro, nós temos as Cat Friendly Clinics e temos cada vez mais Cat Friendly Clinics em Portugal, o que é ótimo. Isto significa que não só as clínicas exclusivamente de gatos têm em mente, têm a consciência dos cuidados extra dos gatos em termos médicos e em termos clínicos. O que eu gostaria de ressalvar aqui é que, apesar de tudo, continua a ser um bocadinho burocrático, continua a ser uma checklist. Existem imensas clínicas que não têm acreditação e que isso não faz delas menos cat-friendly do que clínicas que têm alguma das medalhas. E eu posso dizer-vos que duas de cat-only clinics que eu trabalhei no Reino Unido nem sequer têm qualquer tipo de certificação. Porque ao final do dia isto é ótimo e funciona como uma forma de marketing também para chamarem mais donos de gatos à clínica e porque mesmo, ou seja, eles têm 3 medalhas, têm a medalha de bronze, prata e ouro e mesmo a medalha de bronze obriga a que toda a gente tenha pelo menos 3 horas de formação em medicina felina, o que é ótimo porque ajuda a mentalidade da equipa, ajuda a mudar a forma como nós abordamos o gato dentro da clínica, mas apesar de tudo, o facto de não terem uma medalha não significa que não possam melhorar a forma como interagem com gatos, a forma como desenvolvem as relações com os donos de gatos. E acho que isso é uma das grandes mensagens e é muito daquilo que se aplica também em Portugal, porque se faz muito é só para inglês ver e isso acaba quase por ser contra o propósito de toda a iniciativa. Nós não queremos só ter uma medalha, nós queremos efetivamente fazer a diferença. E que no fundo, voltar a estar aqui também, gostava só de ressalvar que mais uma vez isto podem parecer estatísticas ou estudos do Reino Unido ou países em que Portugal não está lá. A verdade é que este estudo, o maioritariamente citado aqui, sobre o impacto das clínicas de gato, foi feito em Espanha. Portanto, a realidade portuguesa e a realidade espanhola não são assim tão diferentes. Aliás, eu diria que, obviamente, e de forma subjetiva, tendo em conta a minha experiência em Portugal e tendo em conta relatos de colegas espanhóis, eu diria que Portugal está até provavelmente mais bem equipado do que a grande parte de Espanha. E, portanto, se em Espanha estes são os resultados, eu não tenho dúvidas nenhumas de que os resultados serão semelhantes ou superiores quando aplicados ao modelo em Portugal. Um, E isto é basicamente a diferença que uma Cat Friendly Clinic faz. Não é fazer bonito, não é ser a clínica mais bonita, não é ter a medalha. É ter um dono que se sente compreendido, que se sente ouvido, que sente que houve valor quando foi ao veterinário, que sentiu que saiu da consulta com um plano, sem dúvidas, sem estar a ir perguntar ao Google ou ao grupo de Facebook. E quando nós temos estas consultas e quando os tutores percebem o motivo pelo qual nós propomos exames ou tratamentos ou cirurgias, o que quer que seja, isso acaba por gerar não só maior faturação, maior lucro. No caso de haver aqui alguém, de certeza que há pessoas que são responsáveis pela faturação e pela gestão financeira da clínica, mas também significa que nós conseguimos ter diagnósticos precoces, significa que nós conseguimos medicar antes de ser tarde demais, significa que nós conseguimos ter os gatos que venham à consulta com maior regularidade e não só quando é só um Ave Maria e um esteroide e vamos ver se resulta, ou
a velha vitamina E, porque já estamos, já está tarde demais. E existem mais vantagens na forma como nós tratamos com os gatos, que é, tem muito a ver com a forma como toda a equipa aborda o gato. Quando eu estava na faculdade, quando saí da faculdade, e apesar de todo o caminho que temos feito no maneio de gatos, continua a existir imensos de nós, veterinários, auxiliares, enfermeiros, com medo de gatos. E a maior prova disso é constantemente chamar o gato agressivo. O gato é agressivo, não dá para fazer de outra maneira. Quando nós adotamos uma, uma abordagem que efetivamente tem em conta o gato como um indivíduo, quando as pessoas percebem o comportamento do gato na clínica, isto significa que há menos lesões. Significa que não vamos ser mordidos, apanhados, esquartejados, o que quer que seja. Significa que ganhamos mais confiança na forma como interagimos com o gato. Significa que nós temos um gato que coopera mais connosco. Significa que nós temos mais informação quando fazemos um exame clínico. Significa que os donos dão muito mais valor ao exame e, portanto, nem se importam de pagar mais ou de ter uma consulta mais prolongada. E significa que nós vemos o gato como um indivíduo e não o gato como mais um gato. Como se fossem todos iguais ou como se fossem um cão pequeno, mas mais chato. Um, este é novamente um dos lemas da iCat Care, porque o conceito cat friendly é exatamente isso. Nós não queremos só poupar o gato, nós não queremos só fazer a vida do gato mais fácil ou melhor. Nós queremos fazer a vida do tutor, a vida do veterinário, a vida do enfermeiro, do auxiliar, do recepcionista. Tudo isto é um objetivo, melhorar a vida de todos, com as ferramentas necessárias para que nos sentimos confiantes na nossa abordagem e para que possamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Um, eu vou só tocar um bocado ao de leve num gráfico da iCat Care e que eu gosto muito e que é revisitado vezes sem conta em informações em webinars, em congressos, que é a importância de diminuir o stress quando o gato vai ao veterinário, porque efetivamente existem montes de pontos de stress e o stress quando começa só piora. Não há. A questão é prevenir o stress, desescalar ou tentar reverter. Já estamos a correr atrás de prejuízo e não é esse o objetivo. O objetivo é começar cedo e prevenir que o stress comece sequer. E eu tenho a certeza que já viram este gráfico vezes sem conta e que estão minimamente cientes de como evitar cada um destes processos de stress no gato. O que não é tantas vezes falado é o stress que isto representa para o dono. E aqui entra muito, mais uma vez, os nossos preconceitos, social media, a velha tola dos gatos, a crazy cat lady, são os donos de gatos que são difíceis. E a verdade é que donos de gatos, se calhar, não são assim tão difíceis. Podem ser um bocadinho diferentes, mas não quer dizer que sejam difíceis. E mais uma vez, eu revirei um bocadinho aquilo que está publicado, seja em jornais de veterinária, seja em jornais de psicologia, e donos de gato são de facto diferentes. Portanto, normalmente são pessoas que se identificam como introvertidas e não conflituosas, o que faz sentido, porque lá está, os gatos estão-se a mover para dentro de casa, portanto são as pessoas que se calhar não têm assim tanta, ou não retiram tanta felicidade em conviver fora de casa. Têm traços de neuroticismo e de ansiedade de uma forma mais prevalente do que os donos de cães, e eu nisto gosto muito de pensar na associação entre a personalidade extrovertida de um labrador e a personalidade introvertida de um gato, digamos assim. São pessoas que fazem trabalho de casa, são pessoas que investigam,
são pessoas que muito provavelmente não vão ter uma conversa confrontacional com o veterinário, mas que vão ler e que vão ler em fóruns e que vão ler papers, ou seja, são pessoas informadas. São pessoas que com mais facilidade se sentem julgadas e, portanto, quando são confrontadas na clínica com respostas sim ou não, ou com umas já não vem há um ano, mas e como é que esperou até agora? Normalmente este tipo de perguntas não é bem recebida. São pessoas que têm lados ou laços emocionais fortes, normalmente com baixos graus de confiança ou autoconfiança. Portanto, apesar de se acharem às vezes, muitas vezes informados, porque acham que foram às fontes certas, um, não, não vão ter a confiança de discutir aquilo que leram ou aquilo que acharam com o médico veterinário, o que muitas vezes gera conflitos e erros que dificultam e que atrasam diagnósticos e planos de tratamento e que põem em causa o bem-estar do gato. E portanto, o que eu fiz foi pegar naquele velho gráfico da iCat Care, mas pensar no lado do dono, porque, e antes de ser veterinária, eu também era dona de gatos. A minha família até é convertida à família felina, portanto, sempre que alguém tem que levar um deles ao veterinário, todos estes blocos aparecem, todos estes quebra-cabeças e momentos de pensar e fazer, e será que é a escolha certa acontecem. E portanto, eu achei que esta seria a parte mais interessante ou mais prática de abordar, porque não precisam de fazer grandes remodelações na consulta, não precisam de ter uma medalha, não precisam de grande investimento, só precisam, se calhar, de um bocadinho mais de empatia, mais de perceber que, de facto, pronto, se calhar nós somos um bocadinho todos os gatos, mas todos não é necessariamente num sentido pejorativo. Mais uma vez, isto é retirado da literatura. Quase um terço dos donos de gatos sofre trauma. Portanto, isto é real. As pessoas vão à clínica, têm uma má experiência e não querem voltar. Ao ponto de quase 100%, 95% disseram que o stress do gato os afetou diretamente. Os maiores focos de stress que os donos apontaram foi a viagem, o tempo de espera e a consulta em si. E apesar de todos os esforços e consciencialização para o manejo de gatos, cat friendly, low stress, 30% dos donos ainda assistiu à velha prega do pescoço. Portanto, eu consigo perceber o trauma. Estas citações foram retiradas diretamente desse estudo e traduzidas, o melhor que pude, e são reais. Portanto, muito dono de gato evita levar o gato ao veterinário, a menos que seja urgente, e eles adiam tratamentos, porque coitado do gato. E porque lá está, o stress de puxar o gato em casa, pôr na caixa transportadora, a viagem até à clínica, vale a pena. Ou seja, mesmo que não se não tivermos evidência concreta, objetiva, de que o gato está mal, tudo isto vale a pena. Ou só vamos pôr o gato pior. O que é que donos de gatos consideraram mais útil? Ter salas de espera só para gatos, o que, lá está, nem sempre é fazível, mas na maior parte das vezes é fazível fazerem um, um cantinho com os blocos do IKEA que separem os gatos dos cães e que dá perfeitamente para porem as superfícies elevadas e encaixarem as transportadoras. E, claro, o ambiente calmo da clínica. Nem sempre é possível separar tudo e nós não temos um dia a dia previsível. Urgências acontecem, mas há muito que nós podemos tentar prevenir quando marcamos a consulta do gato. Mais dados, lá está, muitos dos donos de gatos vão ao Dr. Google ou Dr. Facebook depois das consultas.
acabam por gastar menos, ir menos vezes ao veterinário, não necessariamente por motivos económicos, mas muitas vezes emocionais, porque é um trauma ter que levar o gato, e porque, apesar de todo o trauma de terem levado o gato até ao veterinário, saíram e ainda tiveram que ir ao Google ou ao Facebook porque não perceberam o que é que se tinha passado na consulta ou o que é que ia acontecer a seguir. E depois há outro grande problema que é dar comprimidos a gatos. Como é que nós conseguimos tratar ou diagnosticar o gato quando o dono do gato tem pouca confiança, mas até acha que sabe, e não nos vai dizer: olha, doutor, mas afinal eu não consigo dar comprimidos. E isto acaba por gerar um ciclo. Um ciclo do dono que evita a consulta, porque vai ser um stress, e provavelmente ele vai sair da consulta sem perceber muito, ou com comprimidos que ele não vai conseguir dar ao gato. Um, que acaba por se ancorar no sentimento de culpa. Um sentimento de culpa que começa quando tem que postar o gato dentro da transportadora, levar o gato até ao veterinário, depois ver o gato a ser agarrado pelo pescoço quando chega à clínica. Isto acaba por gerar ainda mais ansiedade, mais medo, e o que significa que cada vez mais os donos de gatos evitam ir ao veterinário até que seja eventualmente tarde demais. Retomando o gráfico anterior, eu tentei desconstruir mais ou menos aquilo que nós podemos fazer e quase de forma imediata, que acaba por reduzir os níveis de stress para o dono. Um, e todos vocês sabem, e nós dizemos isto muitas vezes, gatos são seres sensíveis. São. Nós temos os gatos que desenvolvem cistite porque o dono vai de férias daqui a 2 semanas. 2 semanas, se calhar, é um bocadinho exagero, mas no dia anterior ou assim que o dono tira a mala do guarda-fatos. Ou quando o dono não está bem ou está com uma depressão, uma ansiedade e o gato também começa a fazer xixi fora da caixa da areia. Portanto, eles percebem, eles têm o stress muito bem, e quanto mais estressados nós tivermos, quanto mais ansiedade nós mostrarmos, mais isso vai escalar o medo no gato também. Sugestões. A marcação de consultas. Para o perfil do dono de gato, que é ansioso, um bocadinho neurótico, às vezes só pegar no telefone para marcar uma consulta já pode ser um bocado um quebra-cabeças. Se aliarmos a isto, temos esperas, com músicas irritantes, se calhar as pessoas vamos ligar antes de sequer chegarem a falar com o outro lado do telefone, um, e nós vamos estar a perder a oportunidade de marcar um gato de forma mais preventiva. Flexibilidade. Eu penso que mesmo em Portugal, algumas das aplicações já oferecem marcar através de apps, calendários, usar e-mails, usar mensagens telefónicas, usar WhatsApp, o que quer que seja que é mais importante para aquele dono. Uma das coisas que eu introduzo nas clínicas quando começo a trabalhar é que quando nós registramos um cliente ou um paciente e fazemos uma recolha de dados, o nome da pessoa, a morada, o contato telefónico, o e-mail, se prefere telefonemas, é incluir exatamente isto. Preferem ser contactados por telefone, preferem ser contactados por e-mail, preferem ter resumos das consultas por escrito, preferem contacto pessoal, preferem, em vez de telefonemas, uma teleconsulta por videochamada, o que quer que seja que diminui as barreiras para o dono, no fundo. E tentar quem atende o telefone do outro lado, e eu lembro que havia um professor que eu acho que era da Universidade de Lisboa, falava disto muitas vezes, ter as recepcionistas com um espelho à frente, para que elas vissem a expressão quando estavam ao telefone, porque isso passa para o outro lado. Atender o telefone de forma brusca não ajuda ninguém. Atender o telefone com uma voz calma, com um sorriso do outro lado, transparece do outro lado da linha, mesmo que seja só um telefonema. Valorizar as preocupações do dono. Não estamos aqui a falar em alimentar hipocondríacos, não é essa a questão, mas é fazer triagens que sejam eficazes. Ou seja,
pensar que se um dono de gato se deu ao trabalho de telefonar para marcar o gato para ser visto, se calhar o gato precisa mesmo de ser visto, porque já passou por muitas barreiras até chegar a esse ponto. O fechar o gato dentro de casa, e isto ainda acontece muito em Portugal, porque muitos têm acesso ao exterior, é um sentimento horrível. Se vocês tiverem que fechar o vosso gato dentro de casa quando ele normalmente vai à vida dele durante a manhã, ter que fechar o gato e ver o gato a estressar-se dentro de casa só contribui para o sentimento de culpa do dono e acaba por escalar o stress e a ansiedade. Coisas que ajudam é ter em conta o horário ou as rotinas do gato. A maior parte dos gatos ou passa a maior parte da noite lá fora ou a maior parte do dia lá fora, mas normalmente têm uma espécie de padrão de quando é que é suposto voltarem a casa. Portanto, se o gato normalmente acorda às 8 da manhã, vai dar a corrida dele ao jardim e volta por volta do meio-dia, se calhar marcar a consulta a partir de meio-dia vai diminuir o tempo que nós temos de manter o gato recluso em casa e diminuir um bocadinho esse sentimento de culpa por parte do dono. E claro, checklists. Checklists no caso de o que esperar ou como preparar o seu gato para ir ao veterinário. E falar sempre da medicação pré-consulta. O que eu acho que em Portugal, cá também, mas em Portugal mais ainda, porque existe muito gato que é simplesmente adotado da rua, portanto, com pouca socialização. Medicação antes da consulta, eu diria que é um must, mesmo que para um gato que seja aparentemente relaxado ou confortável, porque há gatos que em stress também petrificam, portanto, não é só fazer o nosso trabalho mais fácil, é diminuir o stress na parte deles. Depois temos a famosa caça ao gato, não é? Porque depois nós até metemos o gato dentro de casa, fechamos a porta para o jardim, agora daqui não sais, mas entretanto nós tínhamos, tínhamos marcado a consulta ao meio-dia, não é? E agora metade já está feita, o gato já está dentro de casa, mas e agora como é que apanhamos o gato? Mais uma vez, fazer ou ter em conta o tempo das medicações pré-consulta faz toda a diferença. Porque, mais uma vez, é não deixar sequer que o gato fique estressado. Portanto, quando nós estamos a planear andar à caça ao gato, o gato já deve estar sedado. Não é esperar ou dar a medicação imediatamente antes de ir apanhar o gato. E é discutir um, com diferentes perspectivas. É tentar explicar aos donos que não vão tentar apanhar o gato no meio da sala ou quando não têm mil esconderijos e armários para o gato se esconder. Vão escolher uma parte da casa, nem que seja a casa de banho, onde não há muito por onde o gato se esconder. É tentar minimizar o impacto desta caça e sempre tentar com que o gato esteja familiarizado com a transportadora regularmente e não só a caixa velha que vê uma vez por ano, coberta em pó e cheira a veterinário, quando é a altura de tirar a clínica. O que vai de encontro ao ponto seguinte, que é agora o gato até está fechado na casa de banho, estamos quase lá, mas ainda temos que meter o gato na transportadora. Se neste ponto o gato está estressado, nós estamos a continuar a escalar o stress do gato. Mas em cima disto, nós temos um dono que está progressivamente mais estressado. Este dono vai, às tantas, começar a berrar com o gato, vai pegar o gato pelo cachaço, vai enfiá-lo na transportadora, porque agora vamos ficar atrasados à consulta. Portanto, isto é exatamente aquilo que nós temos que escalar, ou que temos que prevenir. É ter estas conversas com os donos, não adianta. E às vezes é a mesma história como dar medicação pré-consulta. Sim, funciona muito bem quando nós discutimos como dar a medicação sem stress. Porque se nós tivermos que agarrar o gato pelo cachaço, para enfiar aquilo pela boca abaixo, nem que o gato se espume, nem que trepe paredes, não adianta. Então aí mais vale não fazer nada e mais vale tentar tudo com calma e sem medicação e com muito tempo e deixar o gato habituar-se à caixa e lentamente passarmos por todos estas fases. Por caso contrário, quando atingimos o limiar, seja do gato, seja do dono, perdido por 100, perdido por 1000. Não vale a pena. E mais uma vez, uma coisa que se calhar nós não falamos com tanto ênfase como devíamos
é a transportadora, qual é que é a transportadora ideal, é como é que nós devemos meter o gato na transportadora, é como é que nós devemos limpar a caixa de areia todas as vezes que nós voltamos do veterinário, nem que tenha sido uma experiência positiva. É pôr uma manta com um cheiro familiar do gato, é pôr o brinquedo preferido, é pôr os snacks preferidos, o que for que o gato olhe para a caixa e pense: isto não é uma ida ao veterinário, isto é um refúgio, isto é um sítio seguro. Porque depois nós temos, é que só agora é que nós chegamos aos pontos maiores de stress para os donos. Porque se lembram anteriormente, os donos disseram: o pior é a ida, o pior é a sala de espera, o pior é a consulta. Agora imaginem, estes donos já passaram por não sei quantas guerras, vão ter o gato no transportador. E agora, das duas, uma, ou vão ao volante, muitas vezes enquanto gato berra, e eu não sei como é que isso funciona para vocês, mas para mim, experiência própria, não funciona. Porque gatos aos berros, não sei, mas eu muito provavelmente respeito-me contra a primeira árvore que encontrar só para acabar com o sofrimento. E temos os donos que podem não usar ou não ir a conduzir e usar transportes públicos. E muitas vezes acontece, e dependendo do transporte público, há barulho, há mais gestos, há mais sombras, há as pessoas que olham de lado porque agora o gato está aos berros e o dono que não faz nada e que é incompetente. Tudo isto, todas estas pressões e, no fundo, pressões sociais, acabam por causar ainda mais stress ao dono, que se sente completamente impotente, porque não há nada que eles possam fazer para minimizar o stress no gato, e eles já se sentem culpados o suficiente, e é muito difícil para eles próprios reverterem essa situação de ansiedade em que já estão. Portanto, coisas que podem ajudar são, obviamente, tapar a transportadora com uma manta para minimizar os estímulos para o gato. Quando o gato vai na transportadora e que seja a ideal transportadora de plástico, facilmente lavar, para a transportadora ser estável e ser carregada, transportada com uma mão por baixo, para o gato não ir, enfim, aos trambolhos lá dentro. E quando marcamos a consulta, tentar pensar um bocadinho no, na altura do dia, ou seja, se a pessoa vem do outro lado da cidade em horário de ponta, se calhar, e se nós pudéssemos, existe aqui alguma flexibilidade de oferecer uma alternativa em termos de horário de consulta, para tentar evitar todas essas pressões, porque senão depois vamos ter as buzinas e vamos ter mais o stress de estar numa fila e depois vamos ter o stress de arranjar estacionamento. E uma das coisas que acontece muito, muito cá em Londres é as limitações de estacionamento e, portanto, nós tentamos ter o cuidado de, e especialmente se houver construções, alterações nas ruas habituais, com congestão de tráfico, nós normalmente falamos ou dizemos isso aos donos quando eles estão a marcar a consulta, para que eles tenham isso em consideração, quanto mais não seja no tempo da consulta, seja em vez de demorarem ou de planearem que vão demorar 30 minutos a chegar, epá, contem com 60, mas escusam de vir a correr e a estressarem-se porque estão atrasados. Porque depois chegamos à consulta ou à sala de espera. Sala de espera, mais uma vez, para pessoas que se identificam como introvertidas, terem que esperar ao balcão, terem que ver muitas pessoas, ouvir muitos barulhos de telefones a tocar, por exemplo, acaba por ser mais estressante. A minha sugestão seria normalizar que o dono chega à clínica e senta-se. Não tem que ir para a fila para falar com a recepção. A maior parte das vezes a recepção consegue-se perceber, a menos que seja um hospital muito grande, que uma pessoa chegou. E quando estiver disponível, se não está disponível naquele momento, pode direcionar-se à pessoa para confirmar que é a pessoa e o gato e para fazer o check-in. Isto sem entrar em filas de cartão de cidadão com tickets automáticos. Lá está, oferecer a zona tranquila, separada, ter os blocos ou os postes, as mesas, balcões elevados para colocar a transportadora. E
e direcionar o dono. Ou seja, o dono chega à clínica baralhado e confuso. Se for preciso, clarifiquem, olha, sim, efetivamente está marcado para esta hora, mas estamos um bocadinho atrasados, temos uma urgência. Mas só o facto de dar contexto, só o facto de dar informação, retira imensa pressão sobre o dono, que, não sendo isso, se vai sentar num canto, olhar para o relógio e a pensar, ai, andei eu a correr esta hora para chegar a tempo e agora nunca mais soube isto, e o gato continua estressado dentro da transportadora. E também pensar que a maior parte das clínicas hoje em dia tem mais do que um consultório, felizmente. Provavelmente vão ter um consultório que está livre. Se tiverem um consultório livre, têm essa possibilidade ao dono. Perguntem se ele prefere esperar no consultório e deixar o gato explorar e aclimatizar-se ao espaço do consultório, em vez de esperar na sala de espera. Se o dono está visivelmente esbaforido e se as consultas estão atrasadas, digam ao dono, ofereçam, olha, meu filho, pode dar uma volta, volta aqui a 20 minutos e nós ficamos aqui com o gato num cantinho. Todas as alternativas que possam minimizar este stress do dono. E uma que eu acho particularmente bem aceitável e que acaba por lhes dar um propósito enquanto esperam é preencher questionários. Eu sei que isto soa terrivelmente aborrecido, mas se o dono tiver que esperar, pelo menos eles estão a focar-se em alguma coisa que tenham que fazer e alguma coisa com propósito, que possa ser útil. Ou seja, comecem a fazer perguntas que possam ser úteis depois na vossa anamnese. E se de facto a consulta demora mais tempo, ou se a consulta acaba por demorar mais tempo, porque o gato precisa de mais tempo para ser examinado, respeitando o tempo do gato e a linguagem corporal do gato, vocês já fizeram mais de meio trabalho. Metade das perguntas já estão respondidas. O que leva depois à parte da consulta, que é outro grande problema, que é o dono já bateu, já ultrapassou qualquer limiar emocional e racional e de repente chega à consulta com o gato. E eu vou dar um exemplo muito prático porque é recente, ou seja, eu ainda tenho gatos da família, não é, que estão em Portugal, e há 3 semanas atrás, a gata da minha avó, com 18 anos, começou a fazer pinguinhas de sangue às 8 da noite. E portanto, claro que a minha avó, com 80, quase 85 anos, pediu à minha mãe que levasse a gata às urgências. E a minha mãe assim fez. Quando a minha mãe chegou às urgências, o motivo da consulta foi a gata de repente está a fazer xixi com sangue. A gata foi ao hospital, onde é normalmente seguida. Todos os registros da gata estão no hospital. A gata era diagnosticada com doença renal estágio 2. A gata era diagnosticada com cardiomiopatia hipertrófica subclínica. E no meio disto tudo, a colega que a assistiu não, não só não leu, compreensivelmente, e isto vem a seguir o historial da gata, como a primeira sugestão foi dar à gata anti-inflamatório. E quando eu pedi para falar, estava em alta voz, disse: "Sei que a gata não comeu hoje." "Ai, como assim? Mas a sua mãe não me disse." Eu: "Pois, porque a questão é, a preocupação da minha mãe na altura foi levar a gata que estava a fazer xixi com sangue ao veterinário às 8 da noite. Não foi chegar ao veterinário e dizer: "Mas olha que ela hoje também não comeu. Mas olha que ela bebe muito e urina muito com frequência." Isto não é responsabilidade do dono, ou nós não podemos esperar que o dono chegue à consulta e que nos dê a informação que nós precisamos, nós temos que extrair. E às vezes nós temos que extrair com tudo. Um dos exemplos que eu dou com bastante frequência é: eu tive uma gata que veio referenciada, que viajou 2 horas de carro, porque fazia cocó na casa. A gata não tinha caixa de areia. Ninguém perguntou aos donos se a gata tinha caixa de areia. Uma gata que tinha sido vista não sei quantas vezes. E este é um dos motivos, isto é uma das guerras e eu vou morrer nisto. A maior parte dos gatos não são diagnosticados porque nós não fazemos as perguntas certas. A maior parte das vezes o problema é simples. E o dono não sabe a informação que nós precisamos. Nós temos de extrair isso dos donos. Questionários ajudam imenso. Ajudam-nos a nós, porque evita que nós falhamos coisas básicas ou perguntas básicas
e ajuda os donos a dar-lhes o contexto. É uma forma de educar, é uma forma de eles saberem que da próxima vez que forem à consulta têm que se focar mais nisto ou naquilo, porque foi o tema ou o sintoma que nós acabamos por desenvolver mais ou que nós consideramos clínico. Quando nós estamos a fazer ou a rever fichas, lá está, o gato que está diagnosticado com doença renal ou com doença cardíaca, ou o que é que seja, ninguém tem que estar a ler pela ficha inteira do gato. Qualquer sistema hoje em dia, e eu digo isto, em Portugal eu usava o QVET, eu acho que o QVET já foi ultrapassado, entretanto, mas já na altura nós podíamos fazer resumos, pôr uma nota quando abríamos a ficha do gato que dizia FIV negativo. Todos estes pequenos sistemas que parece que demora imenso trabalho quando estamos a começar, ganha imenso tempo, um, de forma prolongada, porque lá está, nós não temos que estar a esmiuçar a história, nós temos o que é mais relevante e isto é válido para o dono também, ou seja, preferências do dono. O dono que tem artrite reumatoide, que não consegue dar comprimidos ao gato, não vale a pena sempre o dono entra na sala perguntar se tem preferência por comprimidos ou por líquido. Não vale a pena, nós já sabemos, o dono já disse aquilo 30 mil vezes. Sempre que foi à clínica, o dono disse que não conseguia dar comprimidos. Não vale a pena estarmos a causar mais desgaste mental nestas situações e às vezes até e, e contra ou traumas. Portanto, pequenas notas que mostram que mesmo que o dono, quando vai à clínica, não vê a mesma pessoa, mas que sente continuidade, fazem toda a diferença. Eu tinha ali a nota, é contra vacinas. Não é que o dono tenha razão em ser contra vacinas, mas é que se o dono entra e diz eu sou contra vacinas, não vale a pena que se o dono volta à clínica dali a 3 ou 6 meses, volta a ter exatamente a mesma discussão que teve anteriormente com o veterinário de ser contra vacinas. É começar a conversa de outra maneira, que é, olha, eu já sei que é contra vacinas, mas vamos pensar nisto noutra perspectiva. No fundo, nós estamos a quebrar, e muitas vezes nós estamos exatamente a quebrar conversas difíceis em pedacinhos mais curtos para que seja para tornar as coisas mais compreensíveis um, para o cliente à nossa frente. E no fundo, dar-lhes tempo de pensar e de processar e de cada vez que eles venham, há um pequeno progresso, não estamos constantemente a começar do zero. Pronto, isto é só uma imagem que eu gosto imenso e porque eu acho que se aplica a toda a gente em qualquer contexto, que é o espectro de cuidado. E é por isso que eu acho que é tão importante nós tentarmos perceber o dono do gato que temos à nossa frente, porque ao final do dia nós podemos ter feito 30 por uma linha, podemos ter um diagnóstico, podemos ter um tratamento plano e até podemos ter um gato que é um santo. Mas se é contra a cultura ou se é contra um, os preconceitos do dono, ou se o dono não pode medicar porque os problemas são físicos do dono, não do gato, nós acabamos por não tratar absolutamente nada. E portanto, acho que existe uma panóplia um, de fatores que devemos sempre ter em conta quando tratamos ou quando oferecemos possíveis tratamentos ou possíveis diagnósticos de qualquer gato a um plano individualizado. Que parece que dá trabalho ou que gasta tempo, mas na verdade, quando olhamos para a coisa de uma forma mais arrastada, é a melhor forma que nós temos de fazer com que os gatos venham à clínica, porque se nós não quebrarmos aquele ciclo, eles vão continuar a vir no final de linha. E isso não é bom para a clínica, ah, seja em termos financeiros rentáveis, não é? Quanto mais vezes vierem, melhor. Mas acima de tudo, não é bom para o gato, até porque os gatos mascaram sintomas de doença, mascaram sinais de dor, e nós sabemos que a grande base da medicina felina continua a ser a medicina preventiva. Portanto, nós queremos quebrar este ciclo ao máximo e se parece que inicialmente estamos a perder tempo útil, não estamos a ganhar tempo útil. Se nós hoje perdermos mais 10 minutos a fazer aquele resumo das preferências ou, 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 ou os pontos que devemos ter em conta do dono na ficha,
da próxima vez que o dono vier, o tempo que nós já poupamos, já são menos 10 minutos de conversa a fazer as mesmas perguntas e a ter as mesmas respostas. E cada vez que o dono vai, sente que há progressão, sente que há continuidade. Quando o gato vem e nós estamos a fazer um exame físico, sim, muitas das vezes o gato vai reagir ou vai puxar as orelhas para trás. Quando estamos a fazer o exame físico, explicar aquilo que estamos a fazer. E já me aconteceu a mim, o dono: "Ai meu Deus, que lhe está a apertar a barriga, isso deve ser doloroso". Não, se a cada passo que nós darmos, nós formos explicando aquilo que estamos a fazer, o dono vai perceber. E até pode nem ou transparecer que à primeira aquilo parece que nem está a entrar ou que nem está a ouvir, mas à segunda estranha e depois entranha, digamos assim. E é o mesmo no que toca a análises e exames diagnósticos. Hum, e é uma das coisas que mesmo cá eu insisto muito, porque cá, e a Andreia também sabe disso, há muito modelo das consultas de 10 a 15 minutos, que a UNE em Portugal tinha, acho eu, esse limite de consultas, havia muito mais margem, mas cá nós temos 10 a 15 minutos de consulta para tentar fazer tudo. E eu insisto muito nisto, 5 minutos a mais na consulta em que nós explicamos ao dono porque é que nós achamos que o gato precisa fazer aquelas análises, ou em que nós explicamos ao dono porque é que ele precisa de um tratamento dentário, é a diferença entre o dono assinar que sim e sair porta fora e não voltar, e o dono assinar que sim, e nós mandarmos um e-mail com um resumo e uma estimativa, e o dono voltar e marcar. Porque a maior parte dos donos de gatos, lá está, se forem ver de trás, eles vão investigar, eles vão ler, e eles não são desinteressados. A questão é, nós deixamos o dono do gato ou entrega ao doutor Google, ou nós fazemos o nosso papel também de educadores e ajudamos a que o dono, ou contribuímos para que o dono faça escolhas informadas, em virtude da qualidade de vida do gato. E cá está, e em resumo, hum, os tutores ou os donos de gatos voltam, nós diagnosticamos os gatos e nós sentimos-nos realizados, porque passamos de ver gatos que é ou vacina ou eutanásia para ou vacina ou alterações comportamentais ou linfomas com um monte de quimioterapias possíveis, ou tratamentos de pele com montes de diagnósticos e tratamentos possíveis, e acho que toda a gente ganha. Muito bem. Patrícia, não sei se tens mais algum slide que queiras partilhar com o Ai, resto da não. nossa audiência. Se não, eu tenho um slide para partilhar. Ah, era isso. Eu sabia que tinhas umas referências no As final, referências. mas de qualquer maneira eu depois coloco a lista junto com o vídeo para todas as pessoas também poderem ver, para ver quais é que foram realmente as referências que nós utilizamos. Eu realmente tenho aqui uma coisa para partilhar muito rápida, espero que consigam ver. Enquanto agradeço, Patrícia, pela tua apresentação, pela exposição que tu fizeste aqui connosco. Tenho-te agradecer pela perspectiva que nos trouxeste, que realmente é uma coisa que não é muito falada, que fala-se muito, é fácil encontrar coisas sobre a consulta propriamente dita, mas ah, ah, termos uma perspectiva geral de tudo aquilo que é feito ah, num- na clínica, desde que aquele gato e aquele tutor entram até ao momento em que eles saem, esperemos que não pela última vez. Acho que foi uma exposição até um bocadinho inédita, digamos assim. Ahm, para quem participou hoje na primeira edição, muito obrigada. A primeira edição do webinar do mês vai terminar assim com a apresentação do nosso website em português, para quem não sabe, já está disponível. Tem aqui o e-mail para nos poderem fazer o pedido do certificado de participação, que é formação@univetes.global. Formação sem os acentos e sem os cílios e sem as cedilhas e sem essas coisas todas. Deixo aqui também informação para vocês, de que temos já datas para as nossas formações em português, portanto, isto são formações que nós vamos realizar cá.
E que já temos as inscrições ativas, nomeadamente para as inscrições para a formação de ecografia abdominal de dezembro, que são 5 dias de práticas. Por acaso, relativamente a gatos, temos aqui uma das formações que nós fazemos é a esterilização pelo flanco de gatas, muitas vezes para pessoas que trabalham em ambiente de abrigo, em cross, ou que têm muitos animais de rua, querem fazer uma cirurgia com uma técnica diferente para poderem soltar aqueles animais no dia a seguir ou 2 dias depois, e termos menos complicações. Para 2026 vamos fazer também formação de ecocardiografia, também de 5 dias, mas estas datas ainda estão pendentes e vocês podem ver tudo no nosso site novo que está em universoglobal.pt. Agora, vamos aqui a umas perguntas. Eu vou deixar vou fazer aqui isto mais pequenininho para vocês conseguirem ver também. Aqui. Porque tinha aqui algumas perguntas, temos aqui algumas questões não temos algumas questões, mas eu tenho uma questão. Porque tenho a certeza, se calhar também há quem tenha aqui esta questão que tem a ver com as medicações pré-consulta. Ahm, a minha questão não é a minha questão, até é uma espécie de uma opinião que é que tipo, o que é que tu usas, Patrícia, ou o que é que podes usar, sendo que eu estou habituada a ter gabapentina disponível e a maior parte de nós em Portugal temos gabapentina facilmente disponível, mas às vezes não chega. E agora? Uh, Gabapentina continua a ser a minha É, preferida. Nós cá já temos a pregabalina licenciada é para isso. consulta. Sinceramente, eu ainda não usei, e sinceramente eu ainda não vi nenhum colega usar, por vários Uhum, motivos, porque o Boncat é líquido, é extremamente caro, e nós temos que dispensar a, a garrafa inteira, não se pode dispensar a seringa. Portanto, hum, vai pois, contra, e tu sabes que nós cá temos restrições no que toca à prescrição de drogas exato. controladas, portanto, acaba por não resolver o problema ou por não substituir a gabapentina. Uhum, Gabapentina continua a ser uma excelente escolha, muitas das vezes tem a ver com a titragem da dose, ou sim, seja, muitas vezes eu vejo colegas que usam os 20 miligramas por quilo. Eu já uso 300 miligramas num gato de ok, 2 quilos, se for preciso. Até ok, 300 miligramas eu vou sem problema e, se for preciso, dou mais 100 ou 200 na noite anterior. ok, Há uma pronto. alternativa aí que funciona muito bem, e eu digo que uso em casos em que isto ainda assim não resolve, que é adicionar a trazodona. O único problema da trazodona é o sabor, portanto, lá está. É Olha que olha aquela que aquela questão pentina em de Portugal é pior. É a É. questão de o stress de medicar e o potencial Uhum. benefício da Sim. medicação. Ou seja, tu, só para esclarecer isto, porque eu também já fiz isto e eu já cheguei a usar 300 miligramas de gabapentina em gatos e eu próprio tenho um gato que eu dou-lhe e aquilo é como se fosse água para ele. Ahm, mas já tive também feedback até de colegas que, não em Portugal por acaso, que trabalham só com gatos a dizer-me: "Ih, 300 miligramas, isso o gato vai ficar todo que vai morrer e não sei o quê, insuficiência renal e não sei o quê." E eu, a verdade é que eu nunca tive problemas, mas também nunca encontrei, só encontrei pessoas que o faziam, mas nunca consegui encontrar, ok, uma justificação está aqui a dizer. Pronto, portanto, era realmente para saber que não sou a única a fazer isto. Normalmente eu dou 100 miligramas e descobri que dar na noite anterior e no dia da consulta é uma maravilha. Mas se for preciso, há gatos que vão às 300. E nós em Portugal realmente temos trazadona. E esse é que eu nunca consegui encontrar uma dose. Tu já tiveste que usar trazadona nos gatos? Não, aliás, tive um gato que a dona não queria aumentar a dose de gabapentina porque estava Uhum. com receio e tal e coisa. E pronto, ok, olha, então dei-lhe os 100 miligramas de gabapentina e pronto, olha, está aqui outra para tentar, juntamente. Uhum. E na altura fiz os 50 miligramas de trazodona, o que resultou maravilhosamente bem, porque a senhora ligou de volta a dizer: "Meu gato está-se a espumar, Pois, isto não está a resultar." Pronto, ok, então e agora já podemos dar as 300 miligramas de gabapentina? E uhum. foi, e resultou. Pois, pois. Outra questão, que agora até já entra um bocadinho mais dentro da consulta, é para quem quiser ficar aqui ou não. Porque eu estou a colocar estas questões porque me surgiram e também porque acho que foi tudo muito esclarecedor, porque ninguém meteu aqui mais nenhuma pergunta. Ahm,
Quando é que passas para a sedação injetável? Diria que com bastante facilidade. Ok. Ou seja, mais uma vez, é evitar escalar o stress. Ou seja, se o gato, idealmente, e se o gato vier com alguma dose de gabapentina, e mais uma vez, se nós minimizarmos o stress, todos aqueles stresses que nós temos de apanhar o gato, encolar o gato, meter o gato na transportadora, pôr o gato no carro, pôr o gato na sala de espera, ver o gato, juntamente com o dono, que faz uma diferença gigante. Um, para ser sincera, é raro ter que sedar um gato. Sobretudo se guiarmos ou se deixarmos o gato guiar a consulta, ou seja, não é? O gato e o dono entram na sala, abrimos a porta da transportadora, enquanto estamos a fazer a anamnese, o gato tem tempo para sair, se quer sair, se não quer, nós damos um treat, vemos se o gato quer sair, se não quer. Um, Muitas das coisas são possíveis de fazer até dentro da transportadora, se forem as que estavam, acho que o topo é removível. A partir do momento em que ou até que eu sei, e eu acho que é nisto, e é um dos pontos que eu insisto muito, por exemplo, um paciente crónico que vem à clínica e que se porta imaculavelmente bem e que nós fazemos tudo e mais alguma coisa. Se eu sei que aquele gato vai ter que vir à clínica a cada 2 a 3 meses, aquele gato vai já começar a vir com gabapentina, porque eu não quero chegar ao ponto em que o gato já não pode ver à frente. E eu funciono exatamente da mesma forma com a estação injetável. Ou seja, se eu não estou a conseguir fazer o exame físico do gato que eu preciso, se o gato não está, no fundo, a colaborar, se tem uma postura defensiva, se bufa, se põe as orelhas para trás, se encurrala dentro da caixa, se não me dá margem de manobra, digamos assim, então o gato vai cessar Uhum, logo. Não vale a pena puxar, não vale a pena restringir. A maior parte das vezes, menos é mais com gatos. uhum, uhum. Controvérsia ou não controvérsia. Aquelas jaulas, nós em inglês chamamos as crush cage. A jaula de contenção. Exatamente, as nossas jaulas de contenção para esses gatos. Sentes que tens que usar frequentemente com esses gatos? Estes que Não. temos que sedar? Não. Raramente, não. Ok. Normalmente, sobretudo se for uma transportadora com o topo movível, levantar um bocadinho a transportadora e meter uma toalha, só para Uhum, pôr 2 mãos por cima do gato e injetar muscular, quase com um hands-off. É perfeitamente fazível. Aliás, eu acho que em gatos que estão particularmente estressados, os níveis de adrenalina são tão altos que eles nem sentem a picada, é mais a restrição, uhum, do que propriamente o injetável. sim, Se tenho episódios pontuais que precisam de usar, sim, óbvio que sim. Mas também, dependendo do gato, tem alternativas, ou seja, por exemplo, fazer uma dexamidina sublingual, quando o gato está a bufar, tirou algo? usar. Ok. Por exemplo, funciona bem, mesmo que eles não fiquem completamente sedados, dependendo do procedimento que nós estamos a fazer, também não é, temos que jogar com o nível de sedação que é necessário. É uma questão de Uhum, ter o gato minimamente sedado, de forma a que possamos fazer o que é preciso fazer, sem stress no gato e sem fomentar mais trauma no gato, mas a maior parte das vezes nós não temos que ter um gato completamente inconsciente sim. daquilo que está a passar. Uhum. Agora sim, temos uma questão, que agora é os gatos difíceis, que é um gato que não se consegue dar gabapentina, mas tem insuficiência renal. Nós sabemos que tem insuficiência renal, que se calhar até vem porque tem que fazer análise e recolher sangue, não é? E vamos ter que sedá-lo porque ele é mau. Mau, ok. Difícil, vá. Ahm, qual a tua escolha típica de injetáveis? Provavelmente continuava a optar por uma dose baixa de medetomidina e ketamina sendo preciso. E claro, eu gosto muito da combinação de midazolam e alfaxolona. Uhum, Dependendo do quão mau, eu não deveria dizer uhum, mau, o gato for, a combinação de butorfanol, midazolam e alfaxolona normalmente funciona uhum. maravilhosamente bem. Sim. Sem efeitos renais pronunciados, sem Uhum, nada. O butorfanol, se o procedimento em si não for doloroso, ou seja, se o objetivo for sedação,
e não necessariamente analgesia, butorfanol, comidazolam e alfaxalona, sem dúvida nenhuma, Intramuscular. intramuscular. Sim, porque nós agora também já temos alfaxona em Portugal. E não sei se há muita gente que usa ou não, mas eu acho que para os gatos é espetacular termos essa opção agora. Às outras que já tínhamos antes. E é definitivamente do que nós temos é uma das minhas coisas preferidas, é a alfaxalona. A gente dá só um cheirinho se for preciso, quando é E preciso, pode e aumentar resulta. sempre disso, vai É. aumentando, se o gato ainda não está muito bem, pronto, está mais um bocadinho e eventualmente chega-se ao plano que é preciso. Muito bem. Ora bem, eu assim, de questões aqui no chat, já não temos assim mais nada para partilhar. Eu acho que também já esclareci as minhas dúvidas, como eu também gosto muito de comportamento e a minha formação também foi em comportamento felino. É sempre bom assim, fazermos uma interação de coisas que fazemos. Realmente, tenho trabalhado em Portugal e no Reino Unido, noto a diferença de alguns gatos. De Portugal para lá, mas a verdade, o que eu já notei muito é que há muitos gatos que eles não são maus e não são agressivos, eles simplesmente levaram com stress e stress e stress e stress em cima, e é precisamente esta situação, e que às vezes chegam à consulta e a gente faz. Tiveram sorte de não ter ninguém à espera, entraram logo para a consulta e nós demos espaço ao gato e o gato respira e deixa-nos fazer tudo. E é muito frequente, não sei se é a experiência dos outros colegas ou não, mas é relativamente frequente eu ter pessoas que me trazem os gatos e dizem: olha que ele é mau, olha que ele não deixa fazer nada, e depois chegam lá à consulta e deixam fazer tudo. A maior E. parte das vezes, e eu digo isto enquanto dona de gato também, eu fico mais ansiosa com a ida ao veterinário do que a minha gata. A minha Uhum, gata chega lá e está na boa. É um ótimo dia para ela, mas para mim, uhum, o ter que pensar só em e se no dia ela faz birra ou guerra que não quer entrar na caixa, e depois se eu meto no Uber e se ela vai berrar o caminho todo, e depois e se ela chega lá e se não se comporta, tudo isto é da nossa cabeça. E é por uhum, isso que a maior parte das vezes a barreira é quebrar a mente ou dar a volta à mentalidade do dono. Não é o gato. A maior parte uhum. das vezes, donos de gatos dramatizam. Donos de gatos esperam pelo pior. Exato, podemos dar gabapentina aos donos. Muitas vezes é isso. Eu falei aqui no Ave Maria e entrei na parte, pronto, mais religiosa, que achei que se calhar não ia ser tão ofensiva, mas a verdade é que a maior parte das vezes nós acabamos a por ser terapeutas. Uhum, Eu tenho exemplos de gatos que vêm à consulta comigo, e, para ser muito sincera, a minha terapêutica ou as drogas que eu acabo por prescrever não são diferentes das que eles estavam a fazer antes. Às vezes é o impacto psicológico do como é que damos, ok, o gato está muito sedado, ok, então vamos começar com uma dose menor, mesmo que aquela dose não esteja a fazer nada durante 2 semanas, uhum. e depois aumentarmos. E de repente os gatos já estão ótimos. Não é o gato. Pois. Última pergunta. Não foi colocada aqui, para além da gabapentina ser dada aos donos, mas é uma última pergunta. Algum recurso ou truque para ajudar, para darmos em termos de instruções a donos para conseguir administrar a medicação aos gatos? Especialmente a medicação oral, comprimidos e coisas desse género, que depois o gato não come na comida e depois deita fora e depois escolhe, não sei. Eu diria que na comida sempre não. Nunca, porque gatos são muito bons a desenvolver aversão à comida, portanto, comida nunca. Qualquer outra coisa, mas menos comida. Hum, Hoje em dia já existe bastante facilidade e em Portugal existem imensos os churros também, é novo, sim. que normalmente funcionam bastante bem. Medicações dependendo, dizem, que se nós congelarmos a medicação também ajuda, ou seja, as cápsulas de gabapentina, por exemplo, meter no congelador, Uhum, e depois abrir, e misturar o pó com os churros ou os creamies ligeiramente aquecidos, porque isso faz com que o cheiro do creamy seja mais intenso e qualquer uhum, cheiro de medicação seja menor, porque congelado acaba por ter menos aroma. uhum. Existe também o Easy Peel, e em Sim. Portugal eu usava o Easy Peel há 10 anos, usava o Easy Peel montes de vezes.
Eu diria que Easy Peel, Peel Assist, e acho que os Greenies também já há forma de arranjarem em Portugal. Funcionam todos bastante bem. A única exceção ou o único cuidado é que quando nós estamos a moldar a pasta ao comprimido, não tocarmos com os dedos do comprimido na parte exterior da, Basta. da pasta. Uhum, uhum, uhum. Isso ainda não vai resultar. Mais vale pôr uma camada maior de espécie de plasticina à volta do comprimido e depois retirar o excesso do que usar os dedos que tocar no comprimido e depois na parte exterior do treat, senão Uhum, isso é meio uhum. caminho andado para a pressão. Tu, E depois tu, também há os truques caseiros, também há o iogurte, especialmente grego, alta proteína, também há o parmesão, normalmente gatos adoram parmesão, e fazer uma bolinha de parmesão à volta do comprimido também funciona bastante bem. Se forem, também existem uma parte dos gatos adora manteiga, portanto, manteiga também pode ser um truque. Um, Há gatos que têm apetites diferentes. Um, Alguns gatos, por exemplo, adoram algumas. Cá existe muito alguns molhos de tomate específicos, porque tem a ver com o sabor do umami, ou seja, sabe a proteína, no fundo, e eu, se for para dar comprimidos, eu digo tudo vale. Tudo vale, desde que seja em moderação e não em excesso. Ou Uhum. seja, se é o gato, se vamos usar o queijo para dar o comprimido, ou se vamos usar o iogurte, se vamos usar um bocado de presunto, o que quer que seja, se o benefício vai ser dar uma medicação sem stress, e se isso não vai ser uma regra, se isso não vai ser a alimentação base do gato, pelo amor de Deus, façam o que for preciso. Última pergunta agora, sim. Costumas dar gabapentina em pó ou costumas dar cápsula intacta? Em pó. Portanto, abres e misturas o pó. Ok, pronto. E isso é melhor do que a trazadora. Vou experimentar então, porque normalmente a minha experiência é que os gatos, quando metemos o pó, a gabapentina em pó, não sei se é diferente da que há aí, mas a gabapentina de carro, os donos raramente conseguem dar, a não ser que seja. Uhum, Eu acho que é o que funcionar melhor. Por exemplo, uhum. a minha gata é super esquisita. Quando digo super esquisita, é se eu abrir uma Meloxicam e uma Metacam, que eles normalmente, Sim, normalmente adoram, e sim. se ela me vir só com a seringa e sentir o cheiro, ela já está a fazer assim. Tenho sequer de me aproximar dela, ela é super sensível a cheiros. E, por exemplo, cá a pentear em pó, no congelador, depois Ok. tirar do congelador e misturar muito bem com um Liquilix, Uhum, corre muito bem. uhum. Um, isso Vou experimentar. aconteceu há não muito tempo, porque correu tão bem, porque eu estava a fazer 100 miligramas na noite anterior e depois ir fazer 100 miligramas no dia seguinte antes de ir à clínica, não é? E a primeira vez correu tão bem que na manhã seguinte, quando estava a preparar, ela saltou para cima do balcão da cozinha, ainda o pó da gabapentina estava em cima do treat sem eu misturar bem, e portanto ela já só deu 2 lambedelas e não tocou nesse tipo de creamies durante 2 meses. Pois é, mas eles fazem isso também. E só comia diretamente do pacote, se fosse no prato dela, não. É. Ai, os gatos são tão especiais. Muito bem, agora sim, acho que já cobrimos as perguntas todas. Eu sei que nós podemos ficar aqui mais não sei quantas horas a falar sobre isto, mas as pessoas também têm que ir jantar. Uma vez mais, obrigada a todos por terem participado e uma vez mais, Patrícia, obrigada por ter sido a primeira estreante do nosso webinar do mês versão Uma portuguesa. honra. Para um mês a mais, quer dizer, não vai ser agosto, vai ser no início de setembro. Vamos ter, para quem estiver interessado, vai ser sobre dermatite atópica, e especificamente sobre a decisão terapêutica, as opções terapêuticas e como tomar uma decisão terapêutica sobre o maneio da dermatite atópica. Vamos mandar mais e-mail para toda a gente com todas estas informações. Obrigada pelo vosso apoio, obrigada por teres juntado, Patrícia, e por teres feito essa apresentação para nós. Um, Envie depois um e-mail com o vídeo para quem quiser rever, e para as outras pessoas que se registaram e que não puderam estar aqui. E esperamos contar com a vossa presença nos próximos webinars do Universo Global. Obrigada a todos. Eu queria Obrigada. só dizer que muito daquilo que eu falei aqui não recai só sobre as costas do médico veterinário.
E às vezes auxiliares e recepcionistas acabam por ter mais oportunidades de falar com os tutores de gatos do que o próprio veterinário. E, portanto, qualquer pormenor, qualquer atenção que eles sintam à vontade para partilhar e que possa ser relevante depois na abordagem ao gato, façam nota. Perfeito. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Patrícia. Uma boa noite e até à próxima. Obrigada.